Se tem um ser teimoso nessa vida é o artista e eu estou me incluindo nessa crítica. O meu instinto e a minha experiência no meio artístico me fez gravar esse vídeo para falar sobre algumas verdades que eu tive que engolir e se você quer ter uma carreira artística, vai ter que ouvir também. Meu nome é Letícia, eu sou ilustradora de livros infantis e artes decorativas. A conversa está sendo aqui no meu sofá, porque é sobre aquelas coisas difíceis que às vezes a gente não quer falar, não quer ouvir e principalmente não quer engolir. Faz apenas 5 anos que eu me assumi como ilustradora, ou seja, como artista profissional, mas eu fui bailarina a minha vida inteira, dancei por muitos anos, balé clássico, sapateado e me aventurei em outras coisas, então é um ambiente... É um público que eu tô muito acostumada a conviver e eu vou dizer que eu já vi alguns absurdos. Mas nessa área da ilustração eu escutei absurdos maiores ainda. Então eu não tenho como não ter opinião sobre isso, como não ter observado algumas coisas e também a minha formação como cientista social também me força a pensar criticamente sobre algumas coisas que eu vi e vivenciei. E antes de ser ilustradora, eu trabalhei mais de 10 anos com consultoria de moda, que era a minha outra formação, minha outra profissão. Então, juntando essas duas experiências, acabo tendo uma opinião um pouquinho peculiar sobre o que é trabalhar com arte, sobre como sobreviver. E eu estou usando essas duas visões que eu tenho, inclusive para construir essa nova carreira agora, no começo da minha década de 40, não é mesmo? Então, vamos lá, que é o que eu estou compartilhando aqui no vídeo e eu vou falar um pouquinho dessas opiniões polêmicas que eu tenho. Primeira coisa que artista tem muita dificuldade de aceitar é que trabalho artístico é trabalho como outro qualquer. E tem dias que a gente não tá afim, tem dias que a gente tem que fazer coisas que a gente não quer, nós temos clientes, temos pessoas a responder, que a gente é obrigado a lidar, e é isso como qualquer outro trabalho, porque se não fosse trabalho, era lazer, era diversão, era qualquer outra coisa que a gente faria só no fim de semana e não ganharia dinheiro para isso. Claro que tudo tem um limite, não é para você se enfiar numa relação, num relacionamento, numa relação tóxica com um cliente ou com um possível chefe, ou ficar em lugares que não te tratam bem, não é sobre isso. É sobre, às vezes, você não gostar de uma pessoa, não tem exatamente afinidade, empatia, mas você tem que atender aquele cliente, você tem um chefe, é um diretor de companhia, é alguma coisa assim, e que você vai ter que aprender a lidar com isso. É importante saber diferenciar quando é algo tóxico, explorador, isso é uma coisa, mas saber lidar com as pessoas que não necessariamente são seus amigos, porque a gente está falando de trabalho. E a gente precisa atender clientes, respeitar eventuais diretores, autoridades perto da gente. Então, colega, é trabalho e a gente tem que aprender a lidar com as pessoas e faz parte. Não é só porque você é artista que você é dono da sua vontade o tempo inteiro. Muito pelo contrário. E aí, onde é que está o ponto sensível dessa história? Artista, por si só, por natureza, é um bichinho delicado e sensível. Estou me incluindo nessa, por isso eu faço terapia e recomendo aos outros que façam, porque é desafiador lidar com essas situações, com as coisas que a gente não quer fazer, lidar com as pessoas que não necessariamente a gente gostaria de sentar numa mesa de bar, mas que faz parte porque é um trabalho como outro qualquer. A segunda coisa, que é quase como se fosse uma armadilha, é aceitar o anonimato. Por quê? A gente entende, a gente associa quase que automaticamente o artista a alguém famoso, alguém que é muito conhecido. Mas a verdade é que por muito tempo a gente vai ficar no anonimato, porque reconhecimento do seu trabalho é algo que se constrói com o tempo. Assim como qualquer outra profissão, advogados, médicos, professores, você vai pegando experiência e você vai construindo a sua carreira e a sua reputação. É claro que o trabalho artístico ele pressupõe ter um público, seja você um pintor, né, um artista plástica, bailarina, o que for, a gente cria para outras pessoas. Isso é inerente ao trabalho.
E claro, quanto maior for o seu público, mais dinheiro você ganha. É mais ou menos essa a medida. Mas não quer dizer que você, não sendo mega famoso, você já não possa ser remunerado pelo seu trabalho. São coisas diferentes. Então, você não ficar perseguindo isso assim, eu não sou famoso, vou ficar procurando ser famoso, ser muito conhecido e às vezes negligenciar outras áreas. Então, aceita que você vai ser anônimo, desconhecido, que você tem uma carreira para construir, que não é só porque você nasceu artista, você já nasceu alguém ou você nunca vai ser alguém, entendeu? São coisas muito diferentes e a gente precisa aceitar isso, porque depois que você entende isso, fica um pouquinho mais fácil fazer aquele feijão com arroz do dia a dia para começar a crescer de verdade. O que me leva para o próximo ponto, que está relacionado, mas não é exatamente a mesma coisa. Você tem que aceitar que vai ficar um tempo no anonimato e aceitar que talvez um dia você nunca chegue na fama, você nunca seja famoso ou famosa. Primeiro porque, embora você tenha que se preparar, treinar todo dia e construir uma carreira, pode ser que a chance nunca chegue. Eu não diria contar com a sorte, mas às vezes a vida ela acontece de outra forma. E sucesso é um conceito relativo. Eu, por exemplo, hoje já sou muito feliz quando eu paro para pensar, eu acordo de manhã. Caraca, as pessoas me pagam para eu pintar com lápis de cor. Quando eu passo o dia inteiro fazendo isso, que eu posso fazer isso, não me preocupar com outras coisas, porque afinal de contas eu sou uma empresa a ser administrada e que infelizmente eu preciso fazer tudo sozinha ainda neste momento, mas eu penso, caraca, as pessoas me pagam para pintar com lápis de cor. Eu já fico extremamente feliz. Quero mais, com certeza. Quero sonhar, não tenha dúvida. Mas, assim, só de eu conseguir pagar as minhas contas fazendo isso, eu já acho o máximo. Então, eu já consigo pagar contas, eu já consigo sobreviver. E aí, isso, você precisa um pouco de pé na realidade. Porque se você ficar correndo atrás da fama, pode ser que você fique nessa e nunca construa nada, porque daí a sua cabeça está lá na frente e você nunca construiu nada aqui. Se você fizer o feijão com arroz todo dia, pode ser que você tenha uma vida inteira trabalhando com o que você gosta, se realizando, com o que você tem talento. Com certeza você vai conseguir viver disso, se organizando minimamente, você vai conseguir fazer algo com isso. Então, não se perca nesse caminho. É importante sonhar, olhar lá para frente, com certeza, mas pense no agora também. E conte com a possibilidade que talvez você nunca seja descoberto, que você nunca talvez seja um fenômeno. Então, é sobre isso. É sobre parar um pouquinho para pensar assim, poxa, eu já me sustento com isso. Não, curta esse momento. E conte com essa possibilidade, porque senão é muito 8 ou 80. Aí você fica só se preocupando, correndo atrás dessa máquina que talvez um momento que nunca vai chegar. E aí? A próxima coisa é, faça a sua parte, faça o seu e pare de se comparar com os outros. As pessoas são únicas, artistas são únicos, a sua maneira de se expressar é única, então não tem como comparar com as outras pessoas, cada um tem a sua trajetória, e aí você ficar se comparando, isso não vai te levar a nada, você não vai construir nada. Faça o seu, que é muito mais negócio. Até porque ações, elas têm um valor e um peso diferente dependendo de quem está agindo, de quem é o ator dessa história. Não se compare, às vezes a mesma fala, a mesma atitude vindo de um homem ou de uma mulher, vindo de uma pessoa com traços orientais e outra com traços afrodescendentes, vão ter completamente uma ação completamente diferente, vai ter um impacto diferente nas pessoas. Então não dá para se comparar. A sua autenticidade é o seu maior valor, é o que você tem para oferecer. E a arte tem uma coisa que é fantástica, ela não tem limite de consumo. É diferente de uma roupa, de uma casa. Claro, tem gente que tem um monte disso tudo, mas assim, é diferente de você, eu já tenho uma calça jeans, eu não preciso de outra. Livro, arte, filme, não é assim. Música, não só porque você consumiu e gostou de uma música, não quer dizer que você não vai consumir outra. A arte não tem essa limitação e isso é maravilhoso porque cria espaço para todo mundo que quer fazer, que é bom. Então faça bem feito o seu, que sempre vai ter espaço para todo mundo. Ele não é uma coisa com limite de consumo. E uma outra coisa que não faz o menor sentido, que eu vejo também muita gente fazendo, é se comparar com artistas consagrados.
Não tem comparação, gente. Não faz sentido você ficar comparando. São estruturas, são histórias diferentes. Às vezes essa galera já tá lá desde criança fazendo alguma coisa. Como que você vai se comparar? E principalmente tem uma que é muito bizarra e pra mim é a mais doentia de todas. Tem muita gente que adora agora é a polêmica. Vamos lá. Eu já vi muita gente reclamando. Ai, porque a Anitta não canta nada. A Anitta não canta e aí ela tá lá ganhando um monte de dinheiro. Pessoa, tá com inveja da menina? Mesma coisa que eu querer me comparar com ela. Estou disposta a rebolar a bunda de biquíni? Não estou disposta. Corpo vende, sensualidade vende, vende. Você tá disposto a fazer isso? A garota, assim, não é tudo que ela faz que eu gosto, embora eu seja fã de como ela administrou a carreira dela, várias coisas, mas eu não sou aquela fã de fã-clube. E aí, assim, não dá pra você comparar. Cara, a mulher tá fazendo o dinheiro dela, ela tá ganhando o dinheiro dela, ela tem a história dela. Aí você vai ficar se comparando, porque o que ela faz não é música. Faça você, então, vá lá e ganhe o que ela ganha. Não tem por que se comparar. Se você não tá disposto a fazer a mesma coisa que a outra pessoa, até porque não ia dar certo. Porque se você fizesse a mesma coisa, você não teria o mesmo resultado. Porque eu acabei de falar que cada um é único. E quem é o ator das ações faz muita diferença e nunca dá no mesmo resultado. Então, de novo, não faz o menor sentido ficar se comparando com outros artistas. Faça o seu caminho, construa a sua carreira, que é mais negócio. E por último, para fechar essas ideias todas, que tem um pouco a ver com tudo, mantenha o pé no chão, o contato com a realidade. Eu não vou nem ficar falando muito aqui, eu vou contar 2 histórias para vocês das coisas mais bizarras que eu já escutei agora nesses últimos anos, tá? Primeira feira que eu fui como, assim, me assumindo ilustradora, fui levando livros meus para vender e tal, que eu tinha um pouco da editora, não é o meu papel, eu não faço esse papel de distribuição, eu sou contratada pela minha editora para ilustrar os livros e tenho esse contrato e acabou. Mas a gente faz esses corres, a minha editora é pequena, então quando acontece essas coisas a gente acaba fazendo. E aí tinha um menino que parou ali na minha banquinha, estava eu lá humilde, era o segundo, eu tinha 2 livros só publicados nessa época. Estava eu lá na feira que, assim, surgiu uma baita oportunidade, no meu ponto de vista foi ótimo na época, que era uma feira de história em quadrinhos. E eu tinha um só, o único que eu tenho até hoje, que foi publicado nesse formato. E eu tava super feliz que eu tinha tido essa oportunidade lá, expor o meu trabalho. Foi super bem visto na feira, várias pessoas importantes que estavam lá foram lá ver o meu trabalho, elogiaram. Então, assim, foi muito legal pra mim. E aí, para este menino nessa banca, estava eu lá trabalhando, foi um calor do caramba, feira é cansativo, era um lugar que não tinha ar-condicionado, enfim, assim, estava eu lá humildemente, que já tinha tido 2 contratos, no caso, para ilustrar livros, e a criatura me fala assim, então, eu faço imagens com origami, até aí, legal, nossa, que inovador, deve dar um volume, fotografa, enfim, cria imagens com isso. Que legal. Então, eu tô fazendo um projeto que eu vou mostrar pro Maurício de Souza, porque eu vou fazer um livro com um origami pro Maurício de Souza. Pessoa, tem algo de errado em sonhar com isso? Não tem. Mas assim, aí eu assim, é mesmo? E o que você faz? Tipo, né? Ele não era profissional da área, não vendia isso, não trabalhava com isso. Então, você já publicou algum livro? Não. Tem um lugar para eu ver o teu portfólio? Não. Ou seja, a pessoa não tinha nada. E o foco dele, a primeira atacada da criatura era o Maurício de Souza. Para fazer um negócio extremamente ousado, que não tem nada a ver com o que ele já faz, que é um negócio super orgânico, arredondado, trabalha com 3D, enfim. Eu não conseguia nem imaginar como é que ia encaixar aquilo. Entendeu? A pessoa, em vez de estar lá trabalhando, fazendo feijão com arroz, eu no lugar dele, o que eu ia fazer? Não, eu vou ser estagiário no Maurício de Souza, eu vou me inscrever para fazer estágio, ok? Mirando meio alto, mas, pô, legal pra caramba. Não é a minha praia, mas eu faria isso, vou me inscrever como estagiário. Mas entende o pé na realidade? Qual é a chance dele se frustrar e isso acontecer? Quantas pessoas não estão lá na fila do pão faz tempo para conseguir essa oportunidade que ele quer? Vocês acham que ele vai conseguir?
Gente, bom senso, né? A outra história bizarra, nesse mesmo lugar que eu escutei, a criatura queria me convencer a todo custo que o negócio era ser artista independente. Porque, veja só, eu fiz o meu próprio livro, eu publiquei e eu imprimi não sei quantas unidades por apenas R$25.000. Querido, se eu tivesse R$25.000 para fazer um estoque de alguma coisa, eu estava fazendo outra coisa. Eu não estava aqui em pé numa feira. Então ele queria me convencer que era mais negócio eu imprimir meu próprio estoque de livros, fazer uma produção independente e sair em feira vendendo, carregando caixas e caixas de livros. Deu assim, mas pessoa, eu acabei de assinar contrato, eu acabei de publicar 2 livros, que eu não saí de dentro da minha casa, eu ilustrei, eu entreguei. Não faz o menor sentido isso. Pra que eu vou fazer sozinha? Eu estou começando, eu tenho só 2 livros, dois livros não é nada. Se você pegar a galera consagrada aí, tá na casa das centenas, das dezenas publicações. Eu tenho é que ter contato com outros profissionais, com gente mais experiente do que eu, porque senão como é que vai aprender, gente? Como é que a pessoa vai aprender se você se isolar dessa maneira? Não vai. E aí queria... Entende? Não, porque eu sou independente. Isso, no mínimo, é você pensar que você é o dono da verdade, que você sabe tudo e que você é genial. Por mais genial que você seja, gente, ninguém faz nada sozinho nessa vida. Então, tirem as suas próprias conclusões, deixem aqui nos comentários, eu vou adorar saber a opinião de vocês. Mas eu não sei, pra mim essas são linhas de raciocínio, assim, no mínimo, bizarras. Eu juro por Deus, eu acho bem estranho. E aí, doeu muito escutar essas coisas? Eu espero que você escute com carinho, mas se você tá aqui até agora, é porque no mínimo você entendeu que eu tinha um ponto para chegar, e eu espero que você tenha escutado e reflita sobre isso tudo e filtre o que é bom para você e o que não é. E também os meus sinceros parabéns se você ficou até agora assistindo, porque às vezes não é fácil a gente admitir ou se identificar com alguma dessas situações ou sentimentos, mas é só assim que a gente evolui. Quando a gente olha para dentro da gente, a gente consegue avançar e melhorar. Se esse vídeo te ajudou, não esquece de deixar o joinha, deixar o seu like aqui embaixo para eu saber que o vídeo valeu a pena. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreve para não perder nenhuma novidade. E foi um prazer te ter aqui comigo. Até mais e até o próximo vídeo.